a revisão do Pacto Federativo. Hoje a União é a grande mãe doadora de dinheiro através de emendas e vários programas de fomento, e os municípios vão numa marcha frenética com o pires na mão pedir em Brasília, pedir esmola, enquanto que nós somos os maiores arrecadadores. Então a gente tem um grande problema no Pacto Federativo e que o Brasil precisa reanalisar a sua democracia, o seu Pacto Federativo, sob pena até de nós chafurdarmos na forma que nós concebemos a nossa república. Ou seja, na verdade, a gente arrecada, manda pra lá e depois tem que pedir de volta. Exato. Isso só burocratiza. A gente faz o serviço sujo aqui de arrecadar. Um exemplo que você vai entrar é a taxa do lixo. Sim. A União foi lá e instituiu, através de uma lei federal, colocou de cima para baixo uma obrigação do município de cobrar a taxa dos resíduos sólidos. E aí vem o prefeito e os vereadores aqui e são taxados de usurpadores e de impositores de mais um imposto, sem realmente as pessoas saberem de quem é a culpa. É claro que a política de coleta e dispensação dos resíduos sólidos é algo importante. No entanto, a imposição veio de cima para baixo, da União Federal para os mais de 5.600 municípios brasileiros. Os vereadores, então, no caso, eles não teriam outra opção senão aprovar a criação da taxa do lixo? Absolutamente nenhuma outra, sob pena de nós termos que majorar um outro tributo, porque o custeio teria que ser, tem que ser um custeio tem que sair um custeio de algum lugar. Teria que ter 31 milhões para custear atual contrato do lixo de algum lugar. Ou é pela taxa do lixo, ou é pelo aumento do IPTU, enfim, receita nova. Existem teses aí, as pessoas estão elaborando várias teses de inconstitucionalidade desse novo marco regulatório do saneamento, mas não há nada que comprove isso e não há nada que dê a certeza. Por quê? Porque foi uma lei federal aprovada por todo o Congresso Nacional e sancionado pelo atual governo. Então, os nossos congressistas atuais, eles tiveram uma participação grandiosa nisso. Então, os nossos 8 deputados, os nossos 3 senadores tiveram a participação nisso e o nosso atual presidente da República. Então, as pessoas têm que saber de quem cobrar. Nós temos um prefeito aqui, nós temos 19 vereadores, dos quais 11 votaram, mas quem foi o primeiro a aprovar a imposição? O nosso Congresso Nacional, com os 511 deputados e 81 senadores, em sua grande maioria, e o nosso presidente da República que sancionou a lei. E é engraçado que isso é uma coisa muito, muito curiosa, porque assim, a população, ela não procura saber como é que funciona. Da raiz, né? Exatamente. É o que acontece. Você pega hoje, até vou me estender um pouquinho a explicação aqui. Quando a gente teve a ideia de lançar o podcast, a nossa ideia, na verdade, era começar como um jornal. Porque é o seguinte, cara, a gente tá cansado de muitas vezes abrir o jornal, e o jornal hoje ele não é mais um informativo. O jornal hoje ele é um instrumento de fazer política. Você pega hoje o jornal tá acabando com os vereadores, com o prefeito. Não tô querendo fazer defesa, nem criticar, nem A, nem B aqui. Mas assim, igual você acabou de falar, é uma imposição que vem lá de cima. Qual que era a obrigação do jornal? Pelo menos informar. Informar de onde está vindo. Que os vereadores, eles aprovaram uma coisa, eles aprovaram a criação da taxa do lixo, baseado no marco regulatório do saneamento básico, é uma lei federal. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ou era aprovado... E aí vou te falar mais, Pedro e Gabriel. Baseado num acordo do Tribunal de Contas da União, que obrigou o governo federal a fomentar uma política nacional de coleta e dispensação correta do lixo. Então, isso tudo nasceu de um acordo no Tribunal de Contas da União, que culminou com uma lei federal que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara Alta e a Câmara Alta e a Câmara Baixa, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados, e sancionado pelo presidente da República. Então, assim, eu, como uma pessoa que é estudiosa do assunto, eu entendo que é algo valoroso e importante. No entanto, nós temos que dividir as responsabilidades. A culpa. Exatamente. Existem pessoas que veem isso como uma culpa. Eu sou da opinião que a correta tributação ela é válida desde que a destinação seja correta. Então nós temos a diferença é que nós temos que sair do atual do status quo brasileiro de grande arrecadador para um mau aplicador de tributos. Então a gente tem que devolver. A população talvez esteja cansada de pagar o tributo e não ter a contrapartida. Então é essa virada de chave que quem trabalha com política tem que fazer. Eu tenho que arrecadar, tudo bem, arrecadar é ótimo, mas eu preciso aplicar e prestar conta da aplicação. Então talvez essa a grande falha, essa grande virada de chave que nós temos que fazer para a população respeitar muito mais a classe política.
Eu acho que é esse o grande desafio desse século XXI e dessa nova geração de políticos. Ô, PC, eu já